Graça e paz, crianças, tudo bem com vocês? Olha, a tia está aqui mais uma vez para falar uma coisa bem legal. Vocês têm a noção de uma festa que as escolas fazem no mês de junho e julho? Vocês querem aprender sobre isso? Daqui a pouquinho a tia volta e nós vamos aprender juntos, tá? Se acomode no sofá, não saia daí, que eu volto daqui a pouquinho. Graça e paz, crianças, tudo bem aí com vocês? Então hoje, o que nós vamos falar? Sobre a nossa oferta. Mas tia Cláudia, o que é a oferta? Tia Cláudia vai ensinar. A oferta é quando nós entregamos o nosso melhor para Deus. Mas tia Cláudia, onde que está escrito isso? Vamos abrir lá em 2 Coríntios 9:7, que fala assim, ó. Cada um contribua segundo o proposto no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade. Por quê? Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, crianças? Então, crianças, como que vocês têm entregado as suas ofertas no Culto Kids? Com tristeza ou com alegria? Conta aí para tia Cláudia. E como será que Deus se alegra? Como nós acabamos de ler em 2 Coríntios 9:7, que Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, crianças? Então, que eu e você possamos ter um coração alegre, um coração disposto, um coração a entregarmos o nosso melhor para Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor agora, então? Santíssimo Deus e amado Pai, na Tua presença que nós estamos, Senhor, te louvamos e te bendizemos o Teu santo nome. Paizinho amado, que essa palavra, Senhor, possa ser gerada no meu coração, que todas as vezes, Pai, que eu entregar, Pai, as minhas ofertas, que o Senhor venha recebê-las, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu também te peço, Senhor, que eu venha entregar com meu coração feliz, com meu coração alegre, com meu coração disposto, Pai, porque é assim, Senhor, que eu quero ir, Pai, diante de Ti, Pai, entregar as minhas ofertas, Pai, porque hoje eu aprendi que eu devo, Senhor, apresentar-me diante do Senhor com as minhas ofertas com o coração alegre. Amém, crianças? Glória a Deus. Tchau, tchau. Até mais. Voltei, crianças. Hoje nós vamos aprender uma coisa muito importante para a vida do cristão. Hoje nós vamos aprender sobre a idolatria. Idolatria? Não. Então, nós vamos aprender hoje sobre o que significa a idolatria. Lá na palavra de Deus, lá no Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26. Vamos ver lá o que diz a palavra do Senhor? Não levem nenhum ídolo dentro da sua casa, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Rejeitem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. O que é um ídolo, tia? Um ídolo é uma coisa que você adora, você fica idolatrando aquela coisa. E na palavra do Senhor diz que o único digno de ser adorado é o Senhor. Vocês sabiam que nós não podemos dar para outras pessoas aquilo que é do Senhor, né? O significado dessas duas palavras é adoração à imagem de pessoas que já morreram, seja eles de gesso, pedra, barro. É colocar a sua fé em qualquer outra coisa ou pessoa que não seja o próprio Deus. Isso não agrada o Senhor, né? Lá no livro de Êxodo, diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 20, capítulo 20, versículo 5, diz assim: não se ajoelhem diante de ídolos, nem adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos. Olha
que profundo é isso, né? Você vai falar, tia, mas eu sou uma criança, né? Mas na palavra do Senhor fala, se você idolatrar um ídolo, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos vão estar sobre maldição, né? Então você, como verdadeiro servo do Senhor, o que você tem que fazer? Não a idolatria, né? Você só vai dobrar o seu joelho na presença do Senhor, amém? Vocês muitas vezes assistem um filme, assistem séries, né? Você tem lá um jogador de futebol que você gosta tanto e vocês passam a adorar aquela pessoa, a idolatrar aquelas pessoas, mas isso está errado, né? Que o Senhor fala que nós só podemos adorar a Ele e a ninguém mais. O Senhor não se agrada daquele que adoram ídolos e outras coisas no lugar dele, porque Ele é o nosso Senhor, foi Ele quem nos criou e nos deu a salvação. Essas outras pessoas não fizeram nada por você, né? Mas o Senhor fez. O que o Senhor fez? Ele deu aquilo que era de mais precioso para Ele, que foi Jesus Cristo, para morrer, para nos salvar, né? Jesus, Ele foi dado como sacrifício por nós, né? Então, isso é um sinal do grande amor que Deus tem pelas nossas vidas. E você vai dar aquilo que é dele para outra pessoa? Não! Você só pode dobrar o seu joelho na presença do Senhor. Eu, quando eu era pequena, do tamanho de vocês, a minha mãe, ela não tinha Jesus ainda. Então eu cresci numa casa de idólatras, né? Mas quando eu cresci e conheci o verdadeiro Deus e vi que aquilo que eu fazia era errado, eu deixei de fazer, né? Eu passei a adorar só o Senhor, porque eu não conhecia o Senhor. Mas a partir da hora que eu conheci Ele, a minha adoração só foi para Ele. Então, nós não devemos adorar outras pessoas, outros atores, né? Um super-herói, dar aquilo que é de Deus para essas pessoas, né? Nas escolas, no mês de junho, julho, sempre eles fazem, né, lá a quadrilha. Tia, mas eu posso dançar a quadrilha da escola? Você não pode dançar a quadrilha da escola. Mas dançar é errado? Não, dançar em si não é errado. O errado é para quem você dança, né? Você lembra de uma festa que teve lá na chácara da igreja, que nós fizemos a quadrilha do grande eu sou? Para quem que nós oferecemos a nossa dança? Para o grande eu sou. Então, se você quer dançar, se você quer se divertir, na salinha tem os louvores. É um momento de você dançar e mostrar para o Senhor a sua gratidão, né? Mostrar para Ele que você o ama, que você tem Ele como o único Senhor da vida de vocês, né? Então nós temos que ficar atento, porque o inimigo, ele vai colocar várias armadilhas no teu caminho, para que você saia e comece a adorar outras coisas e vai deixando Deus de lado. Então você tem que ficar esperto, sabia? Ficar atento, tá lá sempre lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra da salinha, né? E ficar esperto para que você não caia nas armadilhas do diabo, né? Porque lá na escola, se você vai e dança lá na quadrilha da escola, isso é uma brecha que você está dando, sabia? E o inimigo, na palavra do Senhor, diz que ele anda ao nosso derredor, esperando só um minutinho que você vacila para ele te atacar. Igual um leão, você sabia? Então nós temos que andar atentos, né, ao que nós devemos fazer como servos do Senhor. Então na escola fala, não professor, eu não vou dançar, né? Mas não fala nada, porque fala assim, não, eu não vou dançar e pronto. Você não é obrigado a dançar, né, para as outras pessoas. Aqui fala que o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão procurando nos tragar, né? Você tem que andar vigilante e pedir sempre para que Deus te oriente, que Deus te conduza, né? Fala, Senhor, não deixe que meus pés vacilem,
né? Não deixe que as minhas atitudes venham envergonhar o Senhor, né? Como um verdadeiro servo de Deus, nós devemos fazer aquilo que agrada o coração do Senhor, né? E o inimigo, ele não quer isso, ele quer te envergonhar, né? Então nós temos que ficar espertos, né? A Bíblia é uma grande arma, né? Na palavra do Senhor aqui, é uma arma poderosa para que você possa ficar sempre atento, né? Se você tem dúvida de alguma coisa, fala: Senhor, me mostra, né, na tua palavra, fala comigo através da palavra, né? E ele vai te entregar uma palavra, ele vai, na palavra da salinha, alguma tia vai falar alguma coisa que vai ser resposta para a sua oração, né? Peça sempre para o Senhor, que é dele que vem a resposta, né? Não pede para ninguém mais. Dobra o seu joelho e pede para o Senhor, amém? Há várias formas de adorar a Deus: cantando, orando, e fortalecendo na presença dele, sendo grato por suas bênçãos, obedecendo às autoridades, e assim vai. Tem várias formas de você engrandecer o nome do Senhor. E peça para ele que ele dê sabedoria, né? Para que você nunca vacile e você anda assim. Na palavra do Senhor diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, mas ao seu redor habita os anjos do Senhor, né? Se você tem medo, se você tem dúvida, peça para o Senhor: Senhor, coloque os teus anjos, que eu não vacile, que eu não dê nenhuma brecha para que o inimigo me ataque, né? Peça, e ele vai te ajudar, amém? Então, idolatria não. O que é idolatria? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração, né? O seu coração tem que ser do Senhor. Só para ele você dobra o seu joelho, só para ele vai a sua adoração, amém, criança? Então agora, vamos orar para que Deus, ele venha nos fortalecer. Coloque assim a mão no seu coração nesse momento. Fala: Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha me dar sabedoria, meu Pai, e ousadia para que eu possa dizer não à idolatria e tudo aquilo que me afasta do Senhor, tudo aquilo que possa tomar o seu lugar no meu coração, eu rejeito, em nome de Jesus. Então, fique esperto, idolatria não. Até a próxima, tchau!